Olá, todos os dias você levanta, você acorda e você começa a ficar perplexo diante de tanta maldade que há neste mundo, por tanta violência, desamor e tudo que tem acontecido até mesmo próximo de vocês. Muitas das vezes chegando ao cúmulo de pensar se realmente existe um inferno pior do que este mundo. Muitas das vezes pensamos se realmente há lugar pior para se viver. Crianças abandonadas, rejeitadas, famintas, andando pelas ruas da cidade, revirando latas de lixo com seus pais, moradores de rua, na esperança de achar qualquer resto de comida. E isso é de uma forma tão dura também de pensarmos, neste exato momento, quantos hospitais, existem tantas pessoas que estão gemendo de dores, não apenas dores físicas, mas também pelo desespero de saber que seus dias estão chegando ao fim. Sabedores que não existe mais nada do que se possa fazer para amenizar sua dor e seu sofrimento. Tantos lugares que estão repletos de pessoas que um dia tinham suas vidas gozando de sua saúde perfeita, agora estão em completa confusão, desespero diante das suas dificuldades e de seus problemas. E se de fato formos mencionar toda sorte de desgraça que tem acontecido na face desta terra, acredito que não haveria papel suficiente em relatar as coisas que aqui acontecem. Existem pessoas neste mundo que, diante de todas as adversidades, o caos, os problemas que têm ocorrido, tão próximo e tão distante, possa dizer: será que Deus realmente existe? E se Ele existe, e se temos crido de todo o nosso coração que Ele é Deus, Criador dos céus e da terra, por que Ele fica omisso diante de tanta fome, miséria, diante das doenças, das guerras, destruição, caos, morte que tem ocorrido nesta terra? Será que Deus não se importa com tanta criança sofrendo assassinatos, homicídios, feminicídio, caos, erupções, destruições no planeta Terra? Se Ele é o governante, se Ele é o arquiteto, se Ele tem poder, por que não intervir? Por que não tomar uma providência, pelo menos para amenizar o sofrimento dos que vivem na face da terra? E o que Deus, pastor Leonardo de Assis, está esperando para tomar uma providência a respeito de tantos problemas? E o que esperar de tudo isso? O que fazer se realmente continuaremos crendo que Ele é Deus? Esperar alguma atitude da parte dEle. É muito fácil o homem acusar Deus pelos problemas criados pelo próprio homem, mesmo que estes problemas estejam atingindo diretamente os inocentes, como as crianças. Olha, diante da fome, da doença, da miséria neste mundo, não podemos nos esquecer também que há políticos, homens que governam
que governam, que têm poder para realizar obras, os quais têm todo o poder para ajudar o mais oprimido e tranquilizar os que estão diante dos seus problemas. Porque uma vez que são governantes, por que não fazem também obras por aqueles que sofrem? E que uma vez você e eu demos os nossos votos a estas pessoas. Então vejamos bem o que a Bíblia vai nos falar em Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A pergunta, diante de tantas coisas que têm acontecido na face da terra. Quando Deus criou o jardim do Éden, o jardim das delícias, criou todas as coisas que era necessária para a vida do homem e da mulher. Então, se no jardim tinha tudo que o homem necessitava e precisava, Deus também colocou no meio do jardim a árvore do fruto da ciência do bem e do mal. Com o propósito que Deus colocou esta árvore, a árvore do princípio, a árvore da ciência do bem e do mal. Não como teste, mas para dar direito ao homem de sua escolha. O que vejamos? Vejamos bem. Hoje você, amigo que me ouve, está fazendo as suas escolhas. Você faz as suas escolhas. A quem quereis servir? O que você quer? A bênção ou a maldição? São escolhas. Todos os dias você escolhe em fazer o bem e fazer o mal, em passar pelo caminho, escolhendo a direita, escolhendo a esquerda. Você tem a decisão na palma das suas mãos. A decisão faz parte da vida de qualquer ser humano. Então, eu não acredito que a árvore da ciência do bem e do mal seja uma prova da parte de Deus. Pelo contrário, o homem tinha livre-arbítrio de escolha, mas mentorizada a Eva pelo mentor que estava a aguçar no coração da mulher o desejo de conhecer o que foi proibido. A palavra de orientação, o posicionamento de escolha, obedecer à voz de Deus ou dar ouvidos à serpente. Então é a decisão. Quando você decide por alguém, você se torna escravo da decisão. Se ela for boa, se ela for ruim, você será escravo daquela decisão. Então Deus poderia ter imediatamente entrado no jardim e dito para Eva: não faça isso. Mas ele deu direito de escolha.
Então, se você quer provar, você prove. Quantas coisas que você, que está me ouvindo agora, decidiu fazer sem a orientação de seus pais, sem a orientação de alguém, porque você escolheu, você fez a sua escolha, desobedecendo às orientações que foram dadas previamente. Então Deus deu a orientação prévia para Adão e para Eva, e isso lhe bastava. Não precisava dele intervir. Da mesma forma o pai, que diz para o filho: filho, não ande com essas pessoas, não trace esse caminho, não se contamine com essas coisas, não vá por este caminho. Mas ele, ignorante nas suas decisões, precipitado e tomado por uma vontade imensa de se contaminar com estas coisas. E agora, o que fazer? Culpar a quem? Quem é o culpado? Os pais? Então, da mesma forma que você pode dizer: olha, Deus não existe. Por que Deus permite tantas coisas deste mundo? Doenças, guerras, misérias, fome? Por que Deus não intervém? Por que Deus não entra em cena? Justamente porque é a escolha do homem, é a escolha do indivíduo, é a escolha particular. Então, a pessoa, ela pode até culpar a Deus, culpar os pais, culpar alguém e deixar de assumir as suas culpas, as suas escolhas e colocar a culpa em alguma coisa. Foi isso desde o princípio. Quando Deus visita o jardim do Éden, ele chama por Adão, sabedor aonde Adão estava, mas ele queria que Adão se revelasse: a mulher que tu me destes. E a mulher é acusada, e a mulher vai acusar a serpente. Deus vai amaldiçoar a serpente e vai sentenciar juízo sobre Adão e Eva. Porque Deus não pode amaldiçoar aquele que é a sua imagem e sua semelhança. Então o homem tem dois inimigos. O primeiro inimigo do homem é o homem mesmo. O segundo inimigo do homem é o diabo, rejeitando ao Senhor Jesus, rejeitando a cruz, rejeitando o Salvador e indo seguidor de deuses de madeira, de pedra, de metal, criados por imaginação humana. Atrás de tudo isso existe uma força de maldição, de engano, onde muitas pessoas estão debaixo de maldição. Dizer que toda a desordem, destruição, das catástrofes, do caos que existe neste mundo é culpa de Deus. Porque Deus não existe, Deus não se importa comigo, Deus não me olha. Então é fácil apontar a culpa em Deus. Mas difícil é entender que as decisões que você tomou, você não consultou a Deus. Você não procurou orientação do Senhor. Porque a Bíblia diz, Paulo escreveu que boa, perfeita, agradável é a vontade de Deus. Então, o inimigo número 1 do homem é o homem mesmo. E o segundo inimigo é o diabo. Por isso que Paulo disse, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Para que se manifestou o diabo? Para matar, roubar e destruir. E para que veio o Filho de Deus? Para trazer vida e vida com abundância. Porque o primeiro Adão foi feito da terra, imagem, semelhança de Deus. O segundo Adão, que é Cristo, ele vem do céu e vem para cumprir
a vontade do Todo-Poderoso. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Porque Deus existe e não ignora a destruição deste planeta, desta terra. Então, é importante salientar que muitos dos sofrimentos e dos acontecimentos terríveis na face da terra é justamente por decisão do ser humano e ação demoníaca. Quando você ouve a palavra de Deus ela é alimento para o coração, instrução para a alma, arma para vencer todas as tentações da carne e derrotar Satanás e seus demônios. Por quê, pastor? Porque a Bíblia é alimento para o nosso espírito. Da mesma forma que você alimenta a sua carne comendo os alimentos, você precisa de se alimentar da palavra de Deus. Então, Deus quer que você se aproxime dele e creia que ele existe, porque nunca deixou de convidar os sofridos, abatidos, os que estão em tormentos. O Salmo 50:15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. A Bíblia diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isaías capítulo 57:15, porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também no coração contrito, abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos conflitos. Salmo 91, versículo 14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, porém em alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Tudo que Deus espera daqueles que crê nele de todo o coração é simplesmente uma atitude de fidelidade à sua chamada, ou seja, não acreditar nas coisas perversas deste mundo, mas ser cheio do Espírito Santo, serem autênticos filhos de Deus, para confirmar a sua filiação, porque todos aqueles que foram ao Senhor Jesus, de maneira nenhuma ele lançará fora, desfrutando das riquezas deste mundo e do mundo vindouro. Deus é Senhor e nos deu um plano de salvação. Jesus Cristo, aquele que ele enviou para que debaixo de sua morte e ressurreição pudéssemos ter vida, sermos impactados com o seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira e entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que pudéssemos ter uma fé ativa, crendo nele, sabedor que todas as coisas estão debaixo do seu poder e da sua glória. Que Deus, debaixo do poder da palavra, vos conceda força para se erguer. E você que não conhece ainda o poder de Deus, clame ao Senhor, clame o nome dele, invoca o Senhor. E a Bíblia disse: porque aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. Vença o mundo, vença a carne, vença o inimigo que é você. Você mesmo se tornou inimigo
de você mesmo e vença o inimigo da sua alma, chamado diabo e seus demônios. Que Deus em Cristo te abençoe, fique forte e até a próxima, no nome de Jesus.